Olá, seja muito bem-vindo à Gestão Realista. E esse é o podcast Provocações de Carreira. E você sabe que a gente está aqui para te provocar, chamar você para ação, tirar você da zona de conforto rumo à sua carreira exponencial. E, para variar, para essa missão, estou com ninguém mais, ninguém menos do que Anildo Silva, direto da França. Fala, Anildo! Grande Leandro, grande amigo, grande amiga. Ô Leandro, prazer estar aqui de novo, mais um episódio dos nossos Provocações de Carreira. E hoje a gente tem uma provocação bem bacana, hein? Um desafio aqui, é uma provocação e um desafio aqui que vai deixar você que está escutando a gente aqui pensando e refletindo como que você pode mudar alguns comportamentos bem interessantes. É muito bom, né, Anildo, conversar sobre esses assuntos nessa linguagem que a gente usa mesmo de dia a dia, né? Faz com que a gente passe essa mensagem de uma forma bem natural. Alguns temas até complexos, né? E a gente vem trazer essa provocação para você. Você já pensou, o que seria das suas apresentações, por exemplo, sem um PowerPoint? Será que você teria a capacidade ou... A manha? Você teria a manha, boa, de trazer aquela linguagem do final de semana para o seu dia a dia corporativo? Não necessariamente as gírias, mas a naturalidade das conversas para uma apresentação, ao invés daquele corporativez, aquela coisa da apresentação mais engessada, que todo mundo ali fica mais prestando atenção em como você está apresentando do que na mensagem em si que você está passando. Enfim, Anildo, trazer essa linguagem de fim de semana foi algo que a gente se deparou num livro e que a gente teve a ideia de fazer esse episódio aqui. Esse livro é da Andy Craig e Dave Hillman, é Weekend Language. É bem interessante, traz essa questão da oratória, né, como tema principal e, né, de como essa capacidade de se comunicar de uma forma natural está se perdendo nas organizações. E, Anildo, hoje a gente vai explorar esse assunto e dar algumas dicas para os nossos ouvintes que querem se sobressair, né, e passar uma mensagem de uma forma persuasiva na sua organização e, por que não, né? Sem dúvida. Se destacar por isso. Sem dúvida. Vamos que vamos. Vamos lá. Legal. Bom, então o pano de fundo é esse, né? Então, já pensou em buscar essa naturalidade do final de semana para as suas apresentações? Aí você pode falar para mim, mas caramba, como? Como isso é possível? Mas a gestão realista vai trazer isso para você. Mas o pano de fundo é o seguinte, Vamos lá. Não se engane. Muitas vezes você está apresentando, né, e a gente falou sobre isso aqui, sobre o brain rot, né, sobre essa deterioração mental, da capacidade das pessoas prestarem atenção. Você está apresentando ali, a pessoa está, às vezes, olhando no celular, olhando no smartwatch, pensando no que vai fazer daqui a pouco. Então, como você faz para reter a atenção dessas pessoas? Que eu tenho certeza que no cafezinho, naquela linguagem natural, ela está prestando atenção em você. Quando você estava falando do resultado do futebol no final de semana, ela estava prestando atenção em você. Por que não usar essa estratégia para passar a sua mensagem? Transformar a sua apresentação em um discurso natural. A gente vai explorar isso daqui, Anildo. E a primeira dica que a gente vai trazer, ou provocação, é... Anildo, tirar o PowerPoint da vida dos camaradas que nos escutam. Será que eles conseguem? Será que a gente consegue, cara? 30 dias, vamos lá, 30 dias, Olha só, 30 dias de detox do PowerPoint. Ó, Leandro, esse é um desafio colossal, né? Para ser sincero, eu nem sei se eu conseguiria, né? Mas esse é um desafio que vale a pena, né? E que convida as pessoas a pensar formas diferentes de entregar a informação que eles estão planejando entregar naquela reunião, né? Ou seja, se você não conseguir ser capaz de explicar o que você quer fazer nessa reunião, com o objetivo do que você está fazendo,
e o porquê que você precisa dessas pessoas naquela reunião, se você não for capaz de explicar isso verbalmente, Leandro, existe algo muito errado. Existe algo muito errado. Exatamente, exato. Então, se você se deparou com esse primeiro desafio e já achou impossível, então você tem que refletir muito na forma que você está trabalhando. Você entendeu? Ô, Anildo. Porque se você depende tanto do PowerPoint, você tem que rever alguns conceitos que você tem utilizado na forma de trabalhar. Eu até entendo que muitas vezes a gente utiliza o PowerPoint como uma colinha, os bullets, para a gente estar lembrando dos assuntos que a gente vai falar e ok, né? Você pode ter essas anotações aqui em qualquer lugar, até no seu celular mesmo, né? Com umas anotações do que você precisa falar, num papelzinho, um post-it aí da vida já serviria, né? Mas olha só essa informação, tá? Anildo, nesse livro, né, Weekend Language, foi feito um levantamento que aproximadamente 30 milhões de apresentações de PowerPoint são feitas por dia. E pasmem, 90% delas são um fracasso. Elas não atendem ou não atingem o alvo que deveria atingir. E olha só, nessa pesquisa, 24% das pessoas, melhor dizendo, preferem abrir mão de uma noite de sexo do que ter que assistir uma outra apresentação ruim. Anildo, é bizarro. Uau. É bizarro porque as empresas perdem muito tempo com reunião. E as reuniões, elas têm o quê? Uma apresentação. E normalmente uma apresentação feita num PowerPoint. E normalmente uma mensagem que não é recebida. Ou seja, o objetivo não é atingido. Mas o problema não é o PowerPoint em si, Anildo, mas é como a gente usa o PowerPoint. Então a gente também não está abolindo a tecnologia. Já vai novamente aqueles caras falarem, né, Anildo? Olha os dinossauros querendo abolir a apresentação aí do PowerPoint, né? Não. É como você usa o recurso. E aqui, caso você não queira abrir mão do PowerPoint, tem uma alternativa, Anildo. Tem uma alternativa, inclusive é uma alternativa japonesa ali, né? Que chama Peshakucha, não sei se essa é a pronúncia, né? Meu filho, se eu me ouvir falar isso, que está estudando japonês, vai ficar louco. Mas que é um formato de apresentação que consiste em 20 slides de 20 segundos, onde você busca ali, totalizando 6 minutos e 40 segundos de apresentação, né? Esse é um termo japonês para o bate-papo, né? Onde você busca ser conciso e eficiente na mensagem que você está querendo passar. Outra é a regra dos 3 segundos, onde você coloca imagens ali, né, simples, para que a plateia absorva, tente entender, faça com imagens provocativas ali. E a radical, que a gente acabou de comentar mesmo, né, a terceira dica é banir o PowerPoint e tentar realmente no discurso, com algumas notas ali, né, chamar a atenção da sua audiência. Anildo, o que você achou dessas 3 dicas? Factível, loucura? E aí, cara, com a sua experiência corporativa em apresentações, o que você me diz? Vamos lá. Primeiro, totalmente factível, né? Então, deixa eu colocar um pouquinho minha experiência um pouquinho em cima disso, né? O Peshakucha é algo que eu já vi, existem, não é empresa só, são gestores, às vezes é um gestor novo numa divisão e eles trazem alguns hábitos, né? E esse foi um que, há 2 anos atrás, teve um dos gestores de uma empresa, ele implementou algo muito parecido, que na verdade, claramente, eu sei que ele puxou daí, né? Mas existe um gestor novo, Leandro, eu trabalho hoje com vice-presidente global, e ele exige que, na verdade, as apresentações para ele sejam feitas num slide só. Inclusive, ele chama isso de one-pager. Olha aí, legal pra caramba. Então, você precisa ser capaz de condensar para ele o que você precisa, o contexto, etc., em um slide. Olha, que somente, legal. Né? Ele até faz a brincadeira, em um slide que eu consiga ler. Né? Enquanto você apresenta ele. Não adianta colocar sem precisar do microscópio. Fonte número 3. Não ali, adianta né, colocar Anildo? fonte 3, não. Ou seja, ele pegou isso, colocou no outro nível, né? Então, assim, isso eu amei, Leandro. Quando eu me deparei isso da primeira vez, eu amei já no primeiro momento. Eu amei no primeiro momento, porque força todo mundo a pensar no que vai
que vai fazer. Né? A segundo, o ponto número 2 é algo que eu uso muito, eu me forço a usar muito. Eu gosto muito de utilizar imagens para passar ideias, Leandro, para pautar uma ideia. Também, eu faço muito particularmente uso disso, também. Né? O número 3, né, é algo que várias pessoas que eu conheço utilizam. E eu vou confessar até um pecado gigantesco aqui agora. Gigantesco pecado, né? Dá até vergonha. Mas assim, eu nem uso mais porque, na verdade, quando tem que ficar escrevendo ou em francês ou em inglês, não é meu idioma padrão, né? E isso me incomoda um pouco, é estúpido, mas eu sei. Mas enfim, estou confessando um pecado, eu sei disso. É que várias pessoas, Leandro, elas fazem ata da reunião já na reunião. Eles vão discutindo e a pessoa está apresentando, na verdade, um documento Word. E ele vai escrever na ata da reunião, ele já entra com a agenda já feita, que a agenda já foi enviada antes. Mas por que ele você, vai escrever por que na ata você da não achou reunião. isso bom? Eu gosto pra caramba também. Eu acho maravilhoso. Eu não uso porque ou eu estou escrevendo em inglês ou escrevendo em francês. Né? Tá, você não usa por isso. São meus idiomas maternos, não estou escrevendo em tá. português. Então não me sinto tão confortável assim. Tá. Né? Uhum. Então eu uso, Leandro, dependendo do time que eu estou trabalhando, eu uso. Sim. Né? Mas dependendo eu faço apresentações para altos executivos, né, vice-presidentes globais, etc. Então assim, a gente precisa tomar muito cuidado com certas coisas, né, certas partes. Mas essa é uma prática, Leandro, que na empresa que eu trabalho é amplamente utilizada e eu acho ela fantástica, eu acho ela maravilhosa. Ô Nildo, enfim, é possível. Eu concordo com você e vou te dizer mais até, eu acho que dá para fazer um híbrido disso daí, né? Você pode, não tem dilema aqui, né? Não tem dilema, dá para fazer um híbrido. Quem me apresentou essa ferramenta foi você, há muitos anos atrás, e eu virei um fã da ferramenta, que é mapa mental. Inclusive a gente usa aqui muito na gestão realista. Então eu convido você a fazer um teste com qualquer ferramenta de mapa mental e substituir uma apresentação em PowerPoint por um mapa mental. Você vai se surpreender. Pelo tempo que você vai gastar a menos, né? Olha, é uma ferramenta maravilhosa para organizar ideias, enfim. O que você ia falar, Nildo? Leandro, você não vai se surpreender. Você vai surpreender aos outros. Eu utilizo o mapa mental também, Leandro. Boa. As duas coisas. Olha só. Vai surpreender e surpreender os outros. Onde eu utilizo o mapa mental, Leandro? Eu utilizo o mapa mental quando é um grupo de trabalho, um grupo mais operacional, e a gente está apresentando ideias, né? E, na verdade, você não é o único que eu contaminei com a ideia de Mind Map. Na minha empresa, eu trabalho no ambiente globalizado, eu sei de várias pessoas around the world, no mundo, que hoje utilizam Mind Maps por causa disso, né? Porque é o que eu estou dizendo. E assim, Leandro, eu já me acostumei com a reação das pessoas que não viram uma apresentação através de Mind Map na primeira vez que eles vêm. Né? É comum, eu desafio você que está escutando a gente a usar. Porque assim que você terminar a sua apresentação, várias pessoas vão vir e vai te perguntar, me fala uma coisa, que ferramenta que você usou ali? Você tem que você me dar o nome? Porque as pessoas começam a utilizar, Leandro. É uma forma fantástica. Você pode pesquisar, são N ferramentas. A gestão realista que a gente utiliza uma chamada FreeMind, que é local no computador. Mas tem muita ferramenta online. E é free. Tem muita ferramenta online maravilhosa. Então pode pesquisar e fazer teste que você vai adorar. Agora, qual que é a mensagem central aqui? Não importa a ferramenta. Aliás, assim, de verdade, não importa mesmo a ferramenta. Você tem que, na verdade, lembrar que você é a apresentação. O conteúdo é a apresentação. Não a apresentação em si. O PowerPoint é um meio para um fim, e o fim é mais importante. Então, um exemplo bem legal, Nildo, numa apresentação do Bill Gates, isso é uma forma... Olha esse exemplo, me arrepia quando eu lembro desse. O Bill Gates queria alertar, né, sobre um problema, né, e olha o que ele fez, né? Ele queria alertar sobre um problema de malária. E numa apresentação ele trouxe na apresentação sozinho e soltou mosquitos na plateia. Soltou mosquitos. Aí ele falou, trouxe alguns
mosquitos e os deixarei voar, porque não se justifica só os pobres, que só os pobres sejam infectados. Você imagina, Nildo, o impacto, é lógico que não tinha nenhum mosquito ali daquele, era infectado. Mas olha o impacto que ele conseguiu fazer com que a plateia tivesse empatia pelo problema. Então ele queria impactar. Se ele tivesse uma apresentação chata, a galera ia estar ali no celular, né? Olhando as notificações, vendo notícia do time de futebol, mas não. Ele impactou de uma forma inteligente, porque ele era a apresentação e não o PowerPoint. Agora, Nildo, isso me remete aqui ao tema número 2. A gente vai falar algumas dicas e a dica base número 2 é lembrar você sobre o poder das histórias. Então, você já pensou na sua apresentação, se você for usar uma apresentação, ou no seu discurso, utilizar uma história para fortalecer os seus argumentos em relação ao que você está querendo apresentar, ao que você está querendo vender, ao que você está querendo propor? Anildo, isso não é nada novo, né? O poder das histórias é algo que a gente vê e líderes se utilizam disso há muito tempo para chamar atenção sobre algum assunto. Você costuma usar essa prática também, Anildo? Muito, principalmente quando eu faço uma apresentação para um público mais amplo, né? Essa é uma tática que eu aprendi há muitos e muitos e muitos anos, né? Inclusive, eu fiz uma apresentação semana passada, Leandro, que eu comecei a minha apresentação, um assunto super sério, mas eu comecei a minha apresentação falando sobre o buraco negro. Olha aí. Né? Eu comecei a minha apresentação mostrando uma foto do buraco negro que a gente tirou só em 2019, se não me engano. Né? Só que buraco negro, Leandro, a primeira vez que a gente matematizou foi em 1722. A gente vem estudando buraco... Enfim, o ponto é... usar uma história, Leandro. Nossa, dá uma... Eu já estava imaginando aqui, ó. Você falando, eu já estava imaginando. Porque o moral da história, claro, tem que ter a moral da história. Sua história tem que estar ligada com o tema. Matou. Tem que estar ligado. E o moral da minha história, só para dar um exemplo prático, que o moral da minha história era o seguinte, Leandro. Nem tudo que a gente conhece, a gente tem que necessariamente ver. Você entendeu? Muitas vezes é de forma indireta que a gente detecta algumas coisas. Muitas vezes é de forma indireta que a gente comprova alguma coisa. Então a gente precisa ter um cuidado quando a gente insiste tanto em ver. Se eu não ver a foto do buraco negro naquele buraco negro. Pô, mais de séculos a gente já matematizou, a gente consegue comprovar através de... Ou seja, né? Mas foi uma história que cativou. Conquistei as pessoas ali. Né? Mas, Leandro, eu trabalho com uma pessoa, né? É uma pena que não escuta o nosso podcast, né? O Steven Burns, é um inglês, né? Ele é um especialista e eu me delicio nas apresentações dele, Leandro. E uma das estratégias, ele utiliza duas estratégias para apresentar, Leandro. Ele sempre começa com uma história de impacto, né? E ele usa a estratégia chamada de, vou falar em inglês que eu não sei como foi traduzido em português, né? Red Canoe, né? Que é a canoa vermelha, não sei, não me pergunto porque o nome é esse, né? É onde você, na verdade, utiliza o espaço etéreo em frente de você. Como que se fosse mímica. Se eu estou falando de uma torre, eu projeto essa torre no ar aqui, só que eu finjo que ela existe. Na minha apresentação, eu vou desviar dela, por exemplo. Né? E eu me refiro a ela, eu ponho mais coisas, né? Ou seja, você mexe com a imaginação das pessoas. E ele não usa um slide sequer. Olha só. E eu acho que a palavra-chave aqui, né? Se você quer introduzir isso na sua prática, comece com a palavra imagine, para fazer com que as pessoas entrem nessa viagem junto com você. Imagine então, você tem uma solução, um problema, quer propor um produto que vai resolver um problema, começa contando a jornada do cliente. Imagine nosso cliente entrando em contato com a nossa empresa através desse 0800. Ele ligou, a dona Maria ligou. A dona Maria olha, você já mudou completamente um slide bobo ali, falando de vamos prover uma solução adequada para nosso cliente final, né? É completamente diferente, completamente diferente. Anildo, número 3, o assunto é delicioso, né? A gente tende aqui a falar mais até porque é gostoso o assunto. Esse é o perigo. Estruturando a narrativa, né, Anildo?
O Simon Sinek, que está sempre presente aqui na Gestão Realista, o livro dele maravilhoso, Comece pelo Porquê, já fala bem. E quando você for estruturar a sua narrativa, seja num papel de pão, seja num post-it, numa apresentação de PowerPoint, num mapa mental ou nas notas do seu celular, comece pelo porquê. Quem se importa com isso que você está falando? Pergunte para você mesmo quem são os stakeholders ali, as pessoas de influência que devem se importar com aquele problema. Por que eu tenho que falar sobre esse problema? Para quem? Quem se importa com isso? Ou aquele famoso, né, Anildo? E daí, cara? E daí? Então, perguntar dessa forma, começando com o fim em mente, Anildo, ajuda ou não ajuda para essa clareza do explicador que está ali na frente da plateia, Anildo? Sem dúvida nenhuma. Leandro, eu vou compartilhar uma das experiências mais bacanas que eu já tive em apresentação. E o meu sonho é conseguir fazer isso em todas as apresentações que eu faço, tá? É um sonho que vai demorar mais uns 10, 15 anos para eu chegar perto, né? Teve uma apresentação que eu já estava tentando fazer isso há muito tempo, Leandro. Começar com o porquê, né? Fazendo minha apresentação de trás para frente. Maravilhoso. Literalmente, maravilhoso. Leandro, eu abri o meu deck, eu fui pro último slide e falei assim, olha, por questão de tempo, claro que eu ensaiei essa desculpa, né? Por questão de tempo, eu vou começar minha apresentação de trás para frente. Sensacional. Primeira pergunta, a primeira slide era obrigado, né? Obrigado, você foi no final, falei assim, ó, primeiro obrigado por você ter dedicado esse tempo, etc, etc. Você tem obrigado por você escutar o que eu vou fazer. E, Leandro, o próximo slide era o quê? No final era a conclusão. Ó, o que eu vou discorrer aqui agora é que para sustentar a conclusão de que, etc, etc, etc. Você entendeu? Ou seja, Leandro, eu comecei diretamente com o porquê. Eu comecei de uma forma que eles não estavam esperando. Ou seja, a forma que eu prendi a atenção foi imediata e foi super bacana. O resultado foi excelente. Perfeito, cara, perfeito. Ótimo exemplo de como começar pelo porquê. Ótimo exemplo, né, de como começar com o mais importante. A gente chama até isso na TI de engenharia reversa. Você não vai esquecer do que é mais importante. Por quê? Né? Por que você está fazendo, por que você está propondo. E algumas outras questões, né? A gente falou, né, do poder das histórias, tal. Exemplos também são muito importantes, né? Então, você enriquecer com exemplos, estruturando a sua narrativa, começando pelo porquê, enriquecendo com exemplos, né? Dando uma relação de causa e efeito, né? Então, logo acontece isso, você apontou uma causa com exemplo, logo você vai ter essa consequência. Sem dúvida. Essa questão de estruturar de uma forma correta é um trabalho que vai te ajudar demais a você vender a sua ideia. Mas não é só isso, né, Anildo? Não adianta também você fazer uma estruturação perfeita ali e tá ali naquela apresentação, né? Você que está nos vendo, você que está me ouvindo, desculpe, mas você está ali com o braço cruzado e falando, então, pessoal, estou super empolgado em comentar com você que precisamos desenvolver um novo produto para a nossa divisão estratégica global, né? Esse produto super excitante. Super excitante, né? Olha, braços cruzados em sinal de negação, você não acredita no que está falando, voz sem entonação, sem energia. Então, isso aqui, ó, linguagem corporal, mão, né? Você apontar... Anildo, eu sou meio, né, descendente italiano, já falo com a mão naturalmente, mas... demonstração de energia falando, a linguagem corporal, você inclinar seu corpo para frente quando você está querendo ouvir, tudo isso, né? Esse não é o objetivo do episódio aqui, mas vale a pena você entender e praticar que linguagem corporal vai também influenciar demais como a sua narrativa, que está bem estruturada, já com exemplos, com metáforas, com anedotas, né? Vai chegar até o seu consumidor final da informação. Não é isso, Anildo? Olha, Leandro, você explicou perfeito. Vou só complementar um pequeno detalhe. Linguagem corporal não são só somente seus gestos, tá? São a forma que você fala. Isso. E não somente isso. A forma que você escuta. Né? Não esqueça. Pausas, né? Linguagem, quando você está escutando,
Mas quando você escuta, a forma que você escuta, você entendeu? É parte da sua linguagem corporal. Linguagem corporal, eu tô falando, meu linguagem corporal tá on. Eles vão falar comigo, minha linguagem corporal tá off. Não. Você está escutando, é como você reage, aqui, como você comporta, concordando. as fisionomias que você faz. Exatamente. Então, assim, positivo. na forma ativa e passiva. Isso. Na forma ativa e passiva, você usa sua linguagem corporal. Agora, Nildo, vou falar uma coisa para você também. Olha só como eu chamei a atenção. O Nildo já falou, eita, peraí. Né? Já vem. Mudar o tom também é importante, volume variado. Enfim, tudo isso são dicas que você pode utilizar na sua narrativa. Anildo, número 5, olha que legal, né? Será que a espontaneidade nas apresentações é uma ilusão? Né? Porque já que as apresentações elas exigem uma preparação, né? Será que a espontaneidade pode vir naturalmente, mesmo de uma preparação? Ou se você preparar, não vai ser espontâneo, né? Lembrou da Tostines aqui, para os mais antigos, mas o Steve Jobs, ele parecia super natural tudo que ele estava falando ali, mas passava dias ensaiando até ficar espontâneo. Até o discurso ficar ali na memória muscular, ficar super espontâneo, praticando em voz alta. Você pode se gravar, por exemplo, falar na frente do espelho. Né? É um exercício fabuloso. Grava você falando um vídeo para você mesmo. O que você quer falar para alguém. E se avalia. Altere a estratégia, o tom, o conteúdo. Enfim, Anildo, busque essa ilusão da espontaneidade. Faz sentido? Faz todo sentido, Leandro. Eu uso tanto isso que, olha, eu não, você é mestre eu não tenho nisso, palavras para expressar a importância. Olha, eu não sei palavras para estressar a importância de que você vai fingir até que você faça. Você vai fingir até que você faça. Ô, Leandro, você gravar a si próprio. Ou muitas vezes você pedir para sua família. Ó, você tá nervoso com alguma coisa, pede para todo mundo sentar na frente do sofá, fica na frente deles. A primeira vez que você vai fazer, você vai estar super nervoso, a segunda super nervoso. Na 10ª vez você vai estar menos nervoso. Anildo. Na 20ª vez vai ser natural. Anildo, eu tava pegando outro dia os nossos primeiros vídeos da gestão realista. Meu amigo, quão pouco espontâneo era aquilo. A gente treinou. Até hoje tem esse formato, né? Mas acreditem ou não, por detrás dessa conversa natural, a gente tem um script, a gente tem pontos que a gente fala, a gente tem que falar sobre esse assunto. A mensagem central tem que ser essa no vídeo, né? Então a gente tem uma preparação. E a gente prepara para ficar espontâneo, né? Enfim, acho que é uma boa analogia que a gente, nesse caso, a gente está super walk the talk isso daqui, né, Anildo? Sem dúvida, Leandro, tem essa expressão que eu traduzi agora há pouco, que é em inglês, né? Fake it until you make da it. famosa né? Amy Cuddy, Finja né? até que você faça, né? Exatamente. Finja até que. Mas não é nem dela, isso é algo que é bem estabelecido já no idioma inglês, tudo tal, né? Finge até que você faça, né? Você está fingindo que você está sendo natural, até que de tanto fingir, ficou natural. Né? Ô, Leandro, oh, meu Deus do céu, o quanto eu uso isso. Leandro, eu dou algumas apresentações, às vezes eu tenho que dar algum treinamento, né? Ô, Leandro, eu tenho um script do que eu vou falar, literalmente, que nem no Jornal Nacional ali, eu tô lendo, porque muitas vezes não tô, não é imagem só, é no áudio, né? Mas, ô, Leandro, eu leio aquele texto 30 vezes, eu marco no texto, Leandro, os momentos onde eu vou soar mais natural. Eu marco, tem Lumicolor. Ó, Leandro, como eu dou apresentação no idioma estrangeiro, quando eu sei que vai vir uma palavra difícil, eu antes dela, várias palavras, eu marco com Lumicolor amarelo. Tipo assim, ó, se segura que tá vindo uma palavra difícil. Quando eu tô lendo, eu já me preparo. Eu falei, já vim uma das palavras difíceis aqui. E aí eu já me controlo em ler para vir naturalmente.
para você não dar aquela tropeçada, né? Eu tenho outra cor, Leandro, onde eu falo assim, ó, vai vir um momento aqui de descontração. É onde eu venho mais tranquilo, né? Às vezes, Leandro, até rindo, né? Mas aquele riso, ele foi programado. Absurdo, né? hein? Ou seja, louco. Para quem está escutando o doutor, fala assim, nossa, cara. que apresentação legal, eu entendi tudo, adorei, né? E tá lá Nildão lá com a folha lá, 20 folhas na frente dele, e leu 20 folhas. Sensacional. Nesse curso. Sensacional. Às vezes a gente... Mas, Leandro, isso demanda horas e horas de preparação. Anildo, horas de preparação. A gente já bebeu conteúdo de vários influenciadores aí, mundo afora. Sim, e eles fazem a mesma coisa, né? Às vezes a gente acha que aquele... Com certeza. Que aquele discurso foi super espontâneo. E tá lá o Nildão com a Lumicolor dele ali. Exatamente. Isso. Tá Acho lá. que Exato. é uma excelente Perfeito. dica. É isso aí. Mas para fechar todas essas Sem dicas dúvida. do episódio, qual é a provocação? Né? Você não precisa copiar o que essa cultura corporativa, né, faz de apresentações sem graça, sem sal, com aquele mesmo template. Você pode fazer algo que vai trazer mais impacto, vai trazer mais resultado e mais visibilidade para sua carreira. Quem sabe decretando morte a esse corporativez aí de apresentações chatas que as pessoas não prestam atenção, e sim colocando histórias, né, estruturando, tornando a sua apresentação de uma forma espontânea, começando do fim para o começo, perguntando por quê, entendendo quem são as pessoas impactadas, fazendo com que o seu público tenha empatia pelo que você está falando, utilizando linguagem corporal, utilizando tons de voz adequados para passar a sua mensagem, vender o seu projeto, a sua ideia. Anildo, tudo isso vai ou não vai, né, fazer uma grande diferença na carreira e no dia a dia dos nossos amigos? Sem dúvida, Leandro. Olha só, a gente está aí com os milênios, né, e a geração Z, porque a nossa geração vai acabar já já, né? A gente é a geração de contar causo, né? Contar causo, né? Mas eu vou fechar, Leandro, dizendo o seguinte para você que está escutando a gente aqui. Quando você for preparar a sua apresentação, eu vou te convidar a refletir, a fazer de conta que você está fazendo uma outra coisa. Faz de conta que você está fazendo uma fogueira. E faz de conta que as pessoas que estão vindo para a sua apresentação vão sentar em volta dela. Amei, cara. E você vai contar uma história para elas. Use PowerPoint ou use o que for, Mind Map, não interessa. Eu vou te convidar, porque quando você criar seu PowerPoint, você criar seu Mind Map, que você crie o mecanismo de contar a história que você vai contar para essas pessoas em volta mecanismo dessa de fogueira. contar história. Pensa dessa forma. Maravilhoso. Exato. Maravilhoso. Adorei. Não vou falar nada mais aqui para não estragar esse final. Só vou falar uma coisa. Se você lembrou daquele seu amigo que faz aquelas apresentações monótonas, né, manda esse vídeo para ele. Dá um like aí. Né, dá essa força para o canal para a gente continuar crescendo e impactando aí mais vidas de profissionais que querem sair da zona de conforto rumo a carreira extraordinária, exponencial que cada um merece, tá bom? É isso aí, Nildo. Prazer, cara, te ouvir. As histórias suas hoje foram impagáveis. Você que é um grande apresentador, né? Apresenta desde que eu te conheço aí, apresentações, acho que você já tem mais de 1000 apresentações do PowerPoint, sem dúvida nenhuma. Tá no hall da fama do PowerPoint, Nildão. Eu tenho. Muito bom. E nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço.